Fala, Dev, tudo bem por aí? Nesse vídeo agora a gente começa então um aprofundamento dentro da lógica da programação, onde a gente começa a dar raciocínio para o nosso computador. Então, até então a gente estava criando dados, perguntando informações básicas para o usuário, colocando tipos nesses nossos dados e transformando eles em alguma informação, mostrando isso para o usuário na tela. A partir desse momento, o nosso sistema ele começa a ganhar superpoderes em que a gente consegue dar condições diferentes para que ele aconteça, consegue fazer repetições. Então, daqui para frente, a gente divide o jogo. Então, antes a gente estava jogando um amistoso e a partir de agora começa a valer mesmo. A partir de agora, a gente ainda vai continuar no papel mais um pouquinho, só enquanto a gente entende os fundamentos, mas a gente vai começar a fazer bastante exercício daqui para frente. Mais do que a gente já estava fazendo. Porque é extremamente importante para que a gente consiga entender. Porque agora, como a gente vai trabalhar com fluxos, as coisas vão começar a trabalhar de uma forma não linear, né? Não vai acontecer em linha reta, como a gente está acostumado, as coisas vão pular de um lado para o outro, aí volta, vai para outro lado, volta. Então, como isso acontece e isso não é rotineiro dentro do nosso dia a dia, a gente vai se aprofundar bastante nessa abordagem para ficar bem fixado, porque é bem importante a gente conseguir saber o que a gente vai ver daqui para frente. Beleza? Então, vamos lá. Então aqui agora a gente vai ver as expressões lógicas. Vamos começar entendendo o que é. A expressão lógica é quando a gente se refere a alguma coisa que no final das contas vai resultar em um boolean, ou seja, vai ser verdade ou mentira, verdadeiro ou falso. Aqui eu trouxe 4 características para a gente se atentar, que primeiro, ele é construído pela combinação de variáveis booleanas, ou seja, combinação de verdadeiros e falsos. E a gente utiliza operadores lógicos, onde o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso também. Segundo, a gente utiliza ele para representar condições e tomadas de decisão. Então, aqui entra o ponto que eu estava comentando. A partir daqui, a gente começa a dar inteligência para o sistema, para que ele consiga observar quando alguma coisa acontece e fazer uma decisão em cima de uma condição que tenha acontecido. A gente pode unir expressões. Então, eu não preciso me limitar a uma única condição, eu posso ter várias. E eu faço isso usando e ou. E eu tenho também os operadores, tanto lógico quanto relacionais. A gente vai ver os dois ainda nessa aula. Então, em exemplo em português, como é que funciona no nosso dia a dia as expressões lógicas? Quando que a gente usa isso? Quando a gente pergunta, por exemplo, a idade é maior do que 18 anos, a resposta só pode ser verdadeiro ou falso, ou é sim ou é não. Ok? A idade é maior do que 18 anos e tem carteira de motorista, então aqui a gente já está usando os dois termos juntos. A gente está usando duas perguntas e cada uma dessas perguntas vai trazer uma resposta de verdadeiro ou falso. Uma outra pergunta simples, está chovendo? E uma pergunta composta é, está chovendo? Ou a previsão do tempo prevê que vai chover hoje? Então, nesses exemplos aqui, na verdade, é exatamente assim que a gente vai pensar para passar as coisas para o computador. A gente vai fazer essa conversão ainda nessa aula, mas essa aqui é a lógica principal que a gente tem que entender. A gente tem que entender que a gente precisa ter uma informação que ela vai nos trazer um sim ou um não no final. Dentro dos nossos operadores lógicos, a gente vai ter 3 símbolos para representar eles, tá? Então, primeiro a gente tem o e. E o e em português, ele é quando a gente iria usar o é ao mesmo tempo que alguma coisa. Então aqui, por exemplo, o e seria a idade é maior do que 18 anos e ao mesmo tempo tem carteira de motorista. Esse é o e. Então, e matematicamente a gente consegue representar ele com multiplicação. A gente vai ver mais lá para frente. Essa representação matemática, ela não é obrigatória saber, tá? Eu tô colocando aqui, na verdade, só porque algumas pessoas têm mais facilidade de entender as coisas com números e outras pessoas têm mais facilidade de entender a coisa com letra. Então, eu vou mostrar as duas formas. Depois, o nosso segundo símbolo ali é o ou. E aí, o ou a gente utiliza quando basta que uma das informações seja verdadeira. Então, voltando para o nosso exemplo anterior, tá chovendo ou a previsão do tempo prevê que vai chover, aí, supondo que uma das duas coisas sejam verdadeiras, eu já saio de casa com um guarda-chuva, por exemplo. Então, isso já desencadeia para uma outra linha. E o não é a negação de alguma coisa. Desculpa, no ou a gente faz a representação usando soma. E aí, vocês vão entender por que isso acontece mais pra frente, tá? Nesse vídeo ainda. E no não, a gente utiliza quando a gente quer inverter o valor.
E aí, matematicamente, a gente faz isso acrescentando o número 1 menos o valor atual que ele tem. Então, aqui poderia ser diferente, né? A terceira ali poderia ser não está chovendo. Se não está chovendo, eu não vou levar guarda-chuva. É a negação da primeira. Seguindo em frente, para a gente conseguir enxergar isso de uma forma mais ampla, existe uma representação que se chama tabela verdade. Ela é uma representação tabular, ou seja, uma tabela, com todas as possibilidades de valores booleanos nas expressões lógicas. E aí cada linha dela vai representar uma combinação de valores entre as variáveis booleanas, e as colunas vão representar as variáveis booleanas e os resultados das expressões. A tabela verdade, então, ela vai ser útil para que a gente consiga determinar o resultado dessas expressões em todas as combinações de valores possíveis. Ok? Então, eu vou sair daqui um pouquinho. Vou apagar minha câmera para que vocês consigam enxergar toda a tabela, mas eu continuo aqui. Então, vamos lá. Na tabela de cima, são duas tabelas verdades aqui que eu tenho, tá? Uma numérica e uma booleana. Só para explicar a questão dos números. Então, nessa primeira tabela aqui, que é a tabela booleana que a gente tem, eu tenho duas variáveis quaisquer, tá? Que eu estou chamando aqui de P e Q, que é os termos que se usam convencionalmente em matemática discreta, que é onde se aprende esse contexto em cenário acadêmico. Então, aqui eu tenho 4 estados diferentes para minha variável, como a gente viu, cada linha representa uma combinação. Tá? Então, no primeiro cenário, a minha primeira variável é verdadeira e a segunda é verdadeira. Então, quando eu quero verificar o P e Q, como a gente já viu, o E ele vai ser ao mesmo tempo que. Então, se o P for verdadeiro ao mesmo tempo em que o Q for verdadeiro, ele é verdadeiro. Depois, P ou Q. O ou basta que um seja verdadeiro e ele vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro vai ser verdadeiro. E a negação de P, ou seja, o contrário de verdadeiro, é falso. Ok? E aí, a mesma coisa vale para todos os outros. Então, vamos passar rapidinho por todos eles, mas a lógica vai ser a mesma. Quando eu for comparar aqui, então, P e Q, eu precisaria que fosse verdadeiro ao mesmo tempo que falso. Então, é falso, tá? Porque quando eu tenho E, eu preciso que todas as expressões sejam verdadeiras. Quando eu tenho ou, basta que uma seja verdade. Aqui, como o P é verdade, não tem problema que o Q seja falso. Ele continua sendo verdade. E a negação de verdadeiro continua sendo verdadeiro. Aqui, na negação, eu sempre vou negar uma resposta só, tá? Então, se eu quisesse negar o P e o Q, eu teria que fazer não P e não Q. Aí a negação de P, nesse caso aqui, seria falso e a negação de Q seria falso. A negação de verdadeiro seria falso e a negação de falso seria verdadeiro. A gente sempre inverte, tá? Aqui eu tenho o cenário espelhado aqui, né? Então, eu tenho falso e verdadeiro, que aqui eu preciso que os dois sejam verdadeiros, então vai ser falso. Aqui basta que um seja verdadeiro para que seja verdadeiro, então verdadeiro. E aqui a negação de P, como eu tinha falso, ele se tornou verdadeiro. E nesse caso aqui em que os dois são falsos, todas as minhas respostas vão ser falsas, né? Porque aqui eu precisaria que todos fossem falsos. Aqui eu precisaria que todos fossem verdadeiros. Então, como nenhum deles vai dar falso. Aqui bastaria que um fosse verdadeiro, mas eu não tenho nenhuma informação que satisfaça essa necessidade, então ele vai ser falso. E aqui o único que vai ser verdadeiro é quando eu faço a negação dele, porque aí, como ele era falso, ele passa a ser verdadeiro. Ok? E aí, na representação matemática, como a gente já viu, quando a gente está tratando de booleans, a gente está tratando de números 0 e 1, onde o 0 é falso e o 1 é verdadeiro, ou o 0 é desligado e o 1 é ligado. E aqui, nesse caso em específico, a gente consegue trocar o E por vezes, o ou por mais e o não por 1 menos o que vem na sequência, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 e 1, que é verdadeiro e verdadeiro, no P e Q seria a mesma coisa que fazer 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Aqui, nesse caso, eu teria um mais. E aí, 1 mais 1, nesse caso, como é binário, eu não posso ter mais de 1. E aí, 1 mais 1 vai ser 1. E a negação de P, que seria 1 menos o valor que ele já tem, como ele tem 0, aliás, como ele tem 1, 1 menos 1 vai dar 0. Depois aqui, dando sequência, eu tenho, então, os valores 1 e 0. E aí, 1 vezes 0 é 0. Né? Então, aqui é vezes. Por quê? Porque como eu preciso que todos sejam verdadeiros, no momento que eu multiplico qualquer coisa por 0, ele vai dar 0.
Então, 1 vezes 0 vai dar 0. 1 mais 0 vai dar 1, porque basta que 1 seja verdadeiro. E o não P, eu vou fazer a negação. Então, se ele era 1, passou a ser 0. E aí depois, a mesma coisa nos dois de baixo, tá? Então, a gente vai seguir aqui 0 e 1. Aí, 0 vezes 1 vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. E 1 menos 0 vai dar 1. Opa. E aqui, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter que 1 menos 0 vai dar 1. Depois aqui no de baixo a mesma coisa, tá? Então, 0 vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0, e 1 menos 0 é 1. Ok? Essa tabelinha aqui, na verdade, ela serve só para nos mostrar todas as possibilidades. Mas o que é importante a gente entender disso aqui, de fato, para a gente levar para a vida, é que são essas diferenças aqui, tá? Ele serve para nos dar esses insights. De quando que P e Q vai ser verdadeiro? Só quando os dois forem verdade. Quando que P ou Q vai ser falso? Só quando os dois forem mentira. Então, esse ponto aqui é o mais importante da gente conseguir entender. Basta que uma coisa seja mentira para que o E se torne falso, e basta que uma coisa seja verdade para que o OU se torne verdadeiro. E aí, muitas vezes, agora no início, a gente vai se deparar com essa dúvida de, tá, e aqui nesse momento eu uso E ou uso OU? E aí a gente vai ver que é bem importante que o resultado pode mudar bastante dependendo da nossa decisão. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo de como funciona dentro do universo da programação. E aí aqui eu separei uns exemplinhos simples só para que a gente consiga entender como que isso funciona dentro do contexto, tá? Então vamos por partes. A gente tem aqui uma primeira variável que identifica se está chovendo ou não. Aqui eu estou colocando os valores, tá? Então eu estou dizendo que não está chovendo, falso. Depois eu tenho uma segunda variável que verifica se vai chover, se existe uma previsão do tempo dizendo que vai chover. E aqui eu estou dizendo que ela é true, ou seja, ainda não está chovendo, mas vai chover. E aí eu tenho um boolean que eu vou guardar a minha resposta, que aqui a minha resposta eu estou chamando de umbrella, que é guarda-chuva. Então, quando que eu vou querer usar um guarda-chuva? Se estiver chovendo for true, ou se for chover for true. Então, por quê? Lembrando, no nosso ou, basta que uma das informações seja verdadeiras para que a minha resposta também seja verdadeira. Então, nesse caso, quando que eu vou querer levar o guarda-chuva? Aqui, a gente tem que pensar sempre em português, tá? A gente sempre tem que pensar a lógica como se fosse uma lógica humana e depois converter para o computacional. Então, se eu vou sair de casa, quando que eu vou levar um guarda-chuva? Se estiver chovendo, eu vou levar um guarda-chuva. Se for chover, eu vou levar um guarda-chuva. Então, seja em uma situação ou na outra, eu vou querer levar um guarda-chuva. Então, nesse caso, eu vou usar o ou. Então, se estiver chovendo, ou guarda-chuva, umbrella vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ele vai converter esses valores das variáveis nesses valores aqui de cima. E aí a gente cai lá na tabela verdade de novo. Então eu vou ter aqui falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Esses dois pipes aqui, que eles ficam aqui do lado do Z, entre o Z e o Shift, eles representam o OU computacionalmente. E aí, aqui nesse caso, eu tenho uma verificação que eu estou verificando o E, onde duas condições precisam acontecer, duas ou mais condições precisam acontecer ao mesmo tempo para que aquilo seja verdade. Então, aqui o que eu estou verificando? Se a pessoa é adulta e se ela tem carteira de motorista. E aí, para que ela possa ser o motorista dentro desse contexto, ela precisa ser adulta e ao mesmo tempo ter carteira de motorista. Uma pessoa, por exemplo, que tem 40 anos e não tem carteira de motorista, ela não pode dirigir. E ao mesmo tempo, uma pessoa que tem carteira de motorista, que no nosso caso aqui é impossível, né? Mas se a pessoa tivesse carteira de motorista e não fosse adulta, também não poderia. As duas condições, elas precisam inevitavelmente acontecer juntas. Então, para garantir isso, eu vou usar o E, que nesse caso aqui ele é representado com duas letras E comercial. E todas essas informações, elas precisam resultar em true para que a pessoa possa ser motorista. Se qualquer uma delas for falsa, ele não pode ser o motorista. Então, para ser motorista aqui, ele precisa ser maior de idade e também precisa ter a carteira de motorista. Então, depois disso, a gente vai para os operadores relacionais, que, como o próprio nome já diz, a gente vai usar ele para fazer relações entre dois ou mais valores, em que a gente vai conseguir fazer comparação desses valores e, com isso, fazer classificação entre eles, tá? Então, aqui a gente tem o maior igual, o diferente,
o menor ou igual e o menor, ok? E aí aqui um ponto importante é que apenas uma operação pode ser feita por vez. Eu vou mostrar mais para frente como é que isso funciona, mas a gente só pode fazer uma operação por vez. Então aqui, um exemplo simples de uso na programação. Eu vou verificar, por exemplo, se a pessoa tem mais de 18 anos. Então eu vou verificar se a idade dela é maior ou igual a 18. E aí aqui eu estou supondo que existe uma variável age que vem antes disso com a idade, né? E aí aqui eu estou verificando se ela é maior ou igual a 18. Ali eu comentei que eu não consigo fazer mais de uma relação. O que isso significa? Eu não consigo fazer isso aqui, por exemplo. Essa linha aqui já era um erro, tá? Então eu não consigo verificar, por exemplo, se a idade ela é maior ou igual a 18 e menor ou igual a 25. Eu não consigo fazer essa verificação ao mesmo tempo, desse jeito aqui. Que é a representação que a gente faria matematicamente, né? Mas aqui na computação não dá. Então como é que eu faço para resolver isso? Eu preciso juntar elas duas usando um operador lógico daqueles que a gente já tinha visto antes. Então eu vou dizer que a idade precisa ser maior ou igual a 18 e ao mesmo tempo ela precisa ser menor ou igual a 25. Tá? Aqui precisa ser ao mesmo tempo, não poderia ser um ou. Agora a gente lê ela em português e vai perceber com clareza que ela não poderia ser um ou. Mas aqui eu quero saber se a pessoa tem entre 18 e 25. Então, se eu verificar se idade é maior ou igual a 18 ou idade menor que 25, se a pessoa colocar uma idade 50, ele vai dizer que é verdade. Por quê? Porque 50 é maior ou igual a 18. Ele está satisfazendo uma das condições. Mas não é isso que eu quero que ele satisfaça as duas condições ao mesmo tempo. O contrário também, né? Se a pessoa coloca 15, por exemplo, 15 é menor ou igual a 25. Então, qualquer resposta que eu colocar aqui, ele sempre vai me retornar true se eu colocar ou. Então, nesse caso, eu preciso ter um e, porque precisa satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Certo? E aqui eu estou, dentro do meu sistema, estou contextualizando que uma pessoa jovem é uma pessoa que tem de 18 a 25 anos. E aí um exemplo um pouquinho mais complexo. Tá? Aqui eu estou pegando um ano qualquer e eu estou verificando se esse ano ele é bissexto. Então, ali em cima eu coloquei as regras do ano bissexto. Primeiro, ele precisa ser um múltiplo de 4. Ou seja, ele precisa ser divisível por 4. Depois, o ano não pode ser múltiplo de 100, exceto se ele for múltiplo de 400. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, 2020, 2004 e 2000 são anos bissextos. Mas aqui, 1900 e 2100, por exemplo, não são. Por quê? Porque eles são múltiplos de 100, mas não são múltiplos de 400. Ok? Então vamos lá. Aqui então eu coloquei um inteiro que eu estou definindo o ano. E aí aqui eu estou dizendo que o ano, nesse caso, no nosso exemplo, vai ser 1994. E aí eu estou criando um boolean para guardar a informação, chamado ano bissexto. E aí aqui eu estou fazendo a verificação. Se atentem às cores aqui dos parênteses para que vocês consigam enxergar melhor. Tá? Então, a resposta de tudo está dentro desse parênteses branco. Nesse primeiro parênteses rosa aqui, eu estou verificando se o ano, resto com 4 é igual a 0. Por quê? Porque quando eu faço resto com algum número, eu estou conseguindo validar se ele é múltiplo daquele número ou divisível por aquele número. Lembra que a gente viu lá, então, quando a gente estava vendo o resto? Quando a gente soma o número n, que nesse caso aqui seria o 4, dentro do valor da expressão, ele nunca vai mudar. Então, o que isso significa aqui, nesse caso, no contexto prático? Que se eu tenho 4, o resto vai ser 0. Se eu tenho 8 também. Se eu tenho 16 também. Se eu tenho 20 também. Se eu tenho 24 também. 28 também. E assim sucessivamente para todos os números que forem divisíveis por 4. Então, só com essa expressão aqui, verificando se o ano, resto com 4 é igual a 0, eu consigo chegar à conclusão se ele é ou não divisível por 4. Então, essa minha primeira linha aqui já está contemplada nesse pedacinho aqui, que é o ano deve ser múltiplo de 4. Ele precisa ser, em qualquer situação, para ser um ano bissexto, ele precisa ser múltiplo de 4. E, ao mesmo tempo, o ano não pode ser múltiplo de 100. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Aqui nesse verdinho aqui de dentro. Ao mesmo tempo, o ano resto com 100 não pode ser 0, ou seja, ele não pode ser múltiplo de 100, a menos que, né, ou o ano resto com 400 precisa ser 0. Então, essa aqui é as condições que eu tenho. Primeiro, ele precisa ser divisível por 4, tá aqui, divisível por 4.
E ele não pode ser, negação, não pode ser divisível por 100, múltiplo de 100. Exceto em uma única condição, que é quando o ano resto com 400 é igual a zero. Tá? Como eu comentei, esse aqui é um uso um pouco mais complexo, principalmente por causa da questão dos parentes, mas se for necessário, pausem o vídeo, deem uma olhada, desmembrem essa linha aqui para pensar ela um pouco mais, peguem outros exemplos e façam na mão para ver como é que fica, para ver se de fato escolham um outro ano que não seja 1994 e vejam se esse ano é bissexto ou não. Façam o resto com 4, o resto com 100, o resto com 400 e validem para ver se está funcionando certinho, tá? Mas eu garanto para vocês que tá. Certo? Então, eu espero vocês na próxima aula.